Olá, cá estamos nós gravando mais um vídeo. O nosso canal é Guia dos Perplexos e eu peço que vocês se dignem a dar o like ou dislike, não importa, o importante é que você veja o vídeo. E nós estamos fazendo 3 séries: a primeira, Aprendendo a Pensar, a segunda, Aprendendo a Ler, e agora, Aprendendo a Ver. Mas é claro que é como o ABC. Aqueles que foram os primeiros, eles não deixarão de ser aplicados no seguinte. Então, no Aprendendo a Ler, nós usamos o que nós ensinamos no Aprendendo a Pensar. Do mesmo modo, similarmente, no Aprendendo a Ver, vamos usar o que nós ensinamos no Aprendendo a Pensar e no Aprendendo a Ler. Mas não vamos perder de vista o nosso foco, que no Aprendendo a Ver se baseia, se pauta em um axioma latino, em uma frase latina que diz: o homem fala como pensa, pensa como sente e sente como crê. Ou seja, por trás de todas as nossas ações está a nossa crença pessoal. Isto foi descoberto, foi redescoberto, né, por Carl Gustav Jung. A crença, dentro do trabalho dele, é a coisa mais importante. Quando nós falarmos especificamente sobre o nosso guru, Carl Gustav Jung, então nós vamos ver por que ele chegou a essa conclusão. E nós, como temos ele com todo o respeito de um mestre, nós vamos explorar muito o trabalho dele. Mas, relembrando aquilo que nós vimos antes, só para vocês não perderem de vista, primeiro nós mostramos a nossa própria religião. Nossa, aqui eu estou falando aquela que eu professo. É só este livrinho aqui, o Novo Testamento. Só que aqui nós temos ele. Ele está aqui em grego no original de um lado e em latim de outro lado. Ou seja, o original é o grego, foi escrito. Os escritores sagrados, que têm o nome de hagiógrafos, escreveram em grego, exceto Mateus, que escreveu em aramaico. E do outro lado, o latim, que foi a língua que substituiu o grego no Império Romano. Então, isto aqui está escrito Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Então, este é o livro dos cristãos, exclusivamente dos cristãos. Está escrito na capa Novo Testamento, Bíblia grega e latina. Então, aqui está o Novo Testamento em grego e em latim. Então, a religião que tem o maior número de adeptos é o cristianismo, com 2 bilhões e 800 milhões de adeptos. Eu disse o cristianismo, não disse o catolicismo. Nem todos usam este livro completo. Alguns cristãos suprimiram alguns livros do Novo Testamento. Mas nós católicos usamos o que está aqui, o Novo Testamento como está aqui. Então, é um livro muito importante, porque eu acho que depois que a gente conversar bastante, vocês vão ver que este livro se opõe a todos os demais livros de quaisquer outras religiões, porquanto ele prega a paz. A pregação central de Jesus Cristo é: bem-aventurados os mansos, pois eles possuirão a terra. Bem-aventurados os que semeiam a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, enquanto que
outros profetas, né? Aqui nós temos o nosso amado Rabino Meir Malamed Metzillah, que nos ofereceu, aqui é o Sidur, livro de orações, não é a Bíblia judaica, mas aqui nós temos o livro que ele nos ofereceu, a Torá, ou Torá, a lei de Moisés, né, que é parte da Tanakh, é o início, o Pentateuco, como nós chamamos, os 5 livros de Moisés, mas em relação a este, enquanto que Moisés pregou a devastação da Palestina, dos amorreus, dos heteus, dos jebuseus, matem, arrasem homens, mulheres e crianças. E aquilo que ele começou a fazer, Josué continuou, e finalmente em 1945, né, os falsos judeus, Ashkenaz, que são os cázaros, terminaram o trabalho expulsando da Palestina, assassinando e cometendo violências e tomaram a Palestina para si. Então vejam a diferença. No Novo Testamento, Jesus Cristo diz que quem é que possuirá a terra? Os mansos, os que não praticam a violência. No Antigo Testamento, como é que é a ação do homem, segundo aquilo que Deus ordenou a Moisés, o profeta Moisés: mate homens, mulheres e crianças, incendeie as casas e queimem até mesmo a relva e o gado, não deixe nada. Então aqui nós temos uma grande divergência, a principal, né, as prescrições da tradição oral dos judeus, que é o Talmud, né, que está na Mishnah, a lei oral. Nem mesmo a lei oral está isenta da violência. Jesus, discutindo com os escribas, disse: está dito nas vossas tradições, amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os que vos perseguem, orai pelos que vos odeiam, fazei o bem àqueles que vos fazem o mal. Então, o conteúdo dos dois testamentos é frontalmente divergente, porque esse estimula a guerra e a violência, enquanto que o Novo Testamento, tanto no escrito quanto no oral, a Mishnah é a tradição oral. Amar os vossos inimigos, diz o Novo Testamento, aqui. E no Antigo Testamento diz: amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Isso não está escrito, mas na verdade faz parte da tradição oral, a tradição rabínica, o Talmud, que começa com a Mishnah. Então, eu dizia que este pequeno livro diferencia-se de todos os demais livros, e a crença que ele nos ensina diverge de todas as demais crenças, porque ele prega a paz, a tolerância e que todos nós somos irmãos. Quando os discípulos pediram a Jesus: ensina-nos a orar, ele disse: nosso Pai que está nos céus. Nosso, né? Apesar de ser o pai dele, ele estendeu essa paternidade a todos os homens. Não estou querendo fazer proselitismo, estou dizendo fatos. Quem quiser estudar e tirar a limpo, faça como eu. Passei 8 anos estudando religiões e mitologias para agora poder dizer isso para vocês. Então, quer a lei escrita, a Mikra, a Tanakh, quer a lei oral, a Mishnah e o Talmud, todos pregam a violência. Então, quando o seguidor, né, de Moisés
ou do Talmud, quando ele faz uma violência, isto está de acordo com a religião dele. Então eles condenam os árabes, porque o Alcorão é uma religião violenta, disse o Papa Bento XVI, e isso foi cobrado dele, ele teve que renunciar, mas o Alcorão também prega a jihad, a guerra santa, quer dizer, Alá, que é Deus na religião do Islã, não quer os maus sobre a terra. Ele quer uma terra povoada apenas por fiéis a ele. Então é permitido matar os infiéis. Só devem ficar vivos os santos, os perfeitos, aqueles que fazem a vontade de Alá. Os que não fazem devem ser mortos. Isso está implícito no Alcorão, e a história da difusão do Islã é a história da violência até hoje. Então, aqui nós temos mais um livro da tradição rabínica, que é o Sefer Yetzirah, atribuído a Shimeão ben Yochai e outros a Abraão. Eu prefiro ficar com a autoria de Abraão, porque o autor aqui, que é Ariel Kaplan, ele diz que a obra original tinha apenas 240 palavras. E aquele que colocou isso no escrito fez apenas em uma folha. E hoje nós temos já um livro. Você vê como foi acrescentando. Sefer Yetzirah quer dizer livro da criação. O livro da criação, está escrito aqui em inglês, The Book of Creation, o livro da criação. Então, me perdoem os judeus sefaraditas, que são religiosos, mas do mesmo modo que os judeus askenaz, que não são religiosos, mas creem na Mishnah e no Talmud, a crença fundamental deles permite matar aqueles que incomodam a eles, enquanto que a crença em nosso Senhor Jesus Cristo proíbe matar, proíbe até resistir à violência. Se alguém te bate numa face, diz o Jesus Cristo, oferece a outra. Se alguém te obriga a andar 1 quilômetro, anda com ele 2. Então, como a vida é a lei maior, porque Deus é o autor da vida, ou se vocês quiserem a natureza, aqui não importa, se vocês creem na evolução, a natureza gerou a vida, eu prefiro acreditar que foi Deus. De qualquer maneira, Charles Darwin, o autor do darwinismo, diz que todo ser vivo deseja continuar vivo. Isso é uma lei. E Jesus respeita essa lei até as últimas consequências. O cristão não é aquele que mata para provar que está certo. É aquele que está disposto a morrer para provar que está certo. Como provaram os santos da Igreja Católica, como São Francisco de Assis, que disse ao califa Harun el-Rashid que ia atravessar uma fogueira para provar a ele que o verdadeiro Deus é Jesus Cristo e não Alá, mas o califa não aceitou o desafio. Finalmente, nós temos uma religião que é chamada religião brasileira, a Umbanda. Muita gente mal informado atribui a Umbanda às religiões afro. Não, ela é uma religião de terreiro, mas ela não é afro. É a religião dos caldeus, que foi transmitida de uma maneira, vamos dizer assim, preternatural para um médium chamado Zélio, que era espírita kardecista, e ele recebeu toda a tradição caldaica, que não é uma coisa muito simples, nem é desprezível. Embora muita gente se refira à Umbanda como sendo
um conjunto de superstição e ignorância, aqui nós temos uma página que seria o resumo da Umbanda. E esse resumo não é uma coisa muito fácil de entender, porque é muito complexo, é muito complicado. Deixa eu ver se eu consigo levar ele mais acima para que vocês vejam. É uma tábua que envolve todos os conhecimentos da Umbanda. A Umbanda quer dizer a lei branca. E aqui um inglês que ficou apaixonado pela Umbanda, chamado W. Winston, né? O nome dele era Winston da Mata e Silva. Ele compilou este livro através das tradições orais, e aqui ele expõe qual é o espírito da Umbanda, a lei branca, quer dizer, a lei da vida. Mas, para ser verdadeiro, na verdade, eu tenho a informação de uma pessoa que é umbandista e muito bem informado, que a mistura da Umbanda com o Candomblé já alterou de tal forma a Umbanda que ela já mata animais e até seres humanos. Então, o Candomblé, se for necessário, dependendo da crença do candomblecista, ele pode matar uma criança, ele pode matar uma pessoa para oferecer em sacrifício aos orixás. E a Umbanda, que antes, no começo, na origem, ela só usava flores, comidas, frutos, portanto, e preces, então ela passou também a se fundir com o Candomblé, e hoje não existe mais terreiro de Umbanda pura no Rio de Janeiro, segundo a informação de uma pessoa que é perito especialista em Umbanda, que por sinal me deu de presente o livro de W. da Mata e Silva, Winston da Mata e Silva, que era um inglês que se apaixonou pela Umbanda. Então, há várias crenças. Se eu fosse apresentar todas as crenças que existem, eu acho que eu levaria a minha vida toda e teria que gastar muito dinheiro para mostrar a vocês, como eu gosto de fazer, os livros dessas crenças. Mas o importante é, nós temos que aprender a pensar para escolher uma crença que seja socialmente correta. Os gregos diziam que existem 3 tipos de amor. O amor do corpo, o amor erótico, que é Eros, a amizade, que eles chamavam de Filia, e o amor à pátria, né, que é Thanatos, que pode levar à guerra, que na verdade, para eu defender minha pátria e minha família, eu posso matar. Então, os romanos adotaram essa tríade dos gregos, e então amore, né, equivale a Eros. O Papa Bento XVI fez uma encíclica mostrando a diferença entre Eros e Ágape. Então, para nós católicos, só existem 3 tipos de amores, sim. Existe Eros, que é o amor carnal, que geralmente se revela pelo prazer sexual. Existe a amizade, amicícia para os latinos, aquilo que une os cidadãos, que faz com que os cidadãos se tratem bem e que torna o homem civilizado, como diziam os gregos, né, que constituem a polis, a cidade, civitatem, em italiano, em latim.
Então, mas existe uma terceira força que é ágape. E esse ágape é o amor a todos os homens, o amor pregado por Jesus Cristo. Então, na nossa vida, diz o cristianismo católico, nós empregamos 3 formas de amar: o amor erótico, que é o amor sexual, né? o amor amizade, né? Que é o que os gregos chamavam de filia, e é o amor aos cidadãos, aos concidadãos, e o ágape, que é aquele amor que nos faz amar até mesmo os nossos inimigos. Bem, pensem, portanto, a que crença vocês querem aderir. Eu estou expondo as crenças principais. A religião brasileira, a Umbanda, infelizmente, uniu-se ao Candomblé, hoje mesclados, os dois se chamam Omolocô, ou, como o povo chama em geral, Macumba. E aí já não é mais a Umbanda, a lei da luz. Já não é mais, porque mata animais e mata até mesmo crianças. Então, não matarás é o mandamento fundamental, porque amarás ao teu próximo como a ti mesmo, amarás ao teu Deus sobre todas as coisas. Então, a vida está acima de tudo, no pico da pirâmide. Depois vem o amor à vida, a sua e a dos outros. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o amor é a grande lei derivada da vida. Se você quer viver, e Darwin disse que todo ser vivo deseja continuar vivo, então o amor a si mesmo e ao próximo é derivado diretamente da lei da vida. Defende a vida, promove a vida, né? Faz com que a vida seja respeitada. Respeita a vida. Não matarás. Né? E eu não tenho como não dizer que isto está expresso da maneira mais clara, explícita e contundente no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Como ele diz, se alguém te oferecer, se bater numa face, oferece a outra. Mas os cristãos adaptaram isso segundo os tempos, e eu acho que se hoje Jesus Cristo voltasse à Terra, ele não reconheceria a igreja cristã como sendo a que ele fundou. Há um filme que se chama Molokai, a Ilha Maldita, que era para onde os europeus mandavam os leprosos. Quando alguém contraía lepra, que naquela época era incurável, mandavam para a ilha de Molokai. E havia um navio com suprimentos e água doce que era levado para eles, e neste navio havia um botezinho amarrado, e aí o bote era empurrado de tal maneira que as ondas o levassem até a praia, e o xerife da ilha vinha, pegava o bote. Isso é verdadeiro, tá? Apesar de ter sido assunto de um filme, isso é verdadeiro. Então o xerife da ilha, o líder dos leprosos, puxava o bote, tirava aquilo que eles precisavam para a subsistência, roupas limpas e novas, embora fossem roupas pobres, água doce e comida. E empurrava o bote de volta, e os marinheiros puxavam com a corda para que o bote voltasse à posse deles e voltavam para a Inglaterra. E esse povo ficava abandonado. Então, um padre jovem, acabado de sair do seminário, de ser formado padre, chamado Damian, francês, quando ele soube isso, ele ficou horrorizado e falou assim: eles não assistem missa? E disseram para ele: não, quem é que é louco? Quem é que vai para lá? A lepra é altamente contagiosa. E ele disse: na próxima viagem do navio eu irei. E assim ele fez. Na próxima vez que o navio de suprimentos levou os suprimentos para os leprosos de Molokai, ele foi junto. E quando botaram
os alimentos, a água e as roupas no bote, ele entrou no bote. O capitão disse: você é um louco. E ele disse: eu sei o que estou fazendo, eu estou oferecendo a minha vida por amor a Jesus Cristo, porque ninguém fala de Cristo para esses doentes, para esses homens que foram relegados, abandonados, e eu vou falar. Eu vou apresentar, anunciar Jesus Cristo como nosso Salvador, e a doença não é nada, nem a morte é nada para mim, comparado ao amor de Jesus Cristo e aquilo que ele prometeu, a herança que ele prometeu àqueles que o adoram. Então ele entrou no barco, e dessa vez o barco foi com um remador, que era ele. E quando chegou na praia, o xerife ficou admirado, o leproso, porque tinha um homem que desceu do bote e ajudou ele a tirar os alimentos. E aí o homem, o leproso, o xerife, que era forte, olhou para ele e disse... Ele era bonito, viu? Era um padre muito bonito. Eu vi o retrato dele. Ele é recente, portanto já existe a fotografia dele. É Padre Damião. Então disse assim: você veio nos afrontar com a sua beleza para nos mostrar, nos conscientizar da nossa feiura? Ele disse: não, eu vim para pregar o Evangelho de Jesus Cristo e dizer a vocês que ele também ama vocês. Ele ama todos e ama vocês. E o xerife da ilha então disse: deixa ver então se você é um bom discípulo de Jesus. E deu um soco na face dele. Ele levantou-se e apresentou a outra face. Aí o xerife deu um soco na outra face. E aí, quando o xerife ia rir, recebeu um soco no queixo que caiu de costas. E aí olhou para ele admirado e ele disse assim... Ele disse para dar a outra face, mas não disse o que fazer depois. Então o xerife abraçou ele e disse: você é dos nossos, então venha que eu vou lhe apresentar os leprosos da ilha. Quer dizer, essa adaptação do Padre Damião já foi uma ajeitação, porque Jesus diz apenas: se alguém te bater numa face, oferece a outra. Ele ofereceu a outra, depois deu um soco no cara que tinha batido nele e disse: Jesus disse, se alguém te bater numa face, oferece a outra, mas não disse o que fazer depois. E eu achei que devia te dar um soco de volta para você ver como dói. No final das contas, ele conquistou o respeito dos leprosos e morreu leproso. Contraiu a lepra, mas pregou Jesus Cristo e celebrou missa durante o tempo que ele ficou na ilha de Molokai, né? Depois descobriu-se o antídoto contra a lepra e Molokai deixou de ser a ilha maldita. Então, este exemplo é de um padre católico, mas, para ser justo, eu não poderia deixar de citar aqui os milhares ou milhões de pastores e missionários evangélicos protestantes que deram as suas vidas na sua missão de tornar Jesus Cristo conhecido. De todas as denominações, os testemunhas de Jeová foram muito perseguidos na África. E todas as religiões cristãs têm seus mártires, aos milhares, aos milhões, porque a mensagem de Jesus Cristo é seguida por eles. Então são os cristãos, eu estou falando como católico e contei a história do padre Damião, mas são os cristãos, os discípulos de Jesus Cristo que ouvem a palavra dele ainda hoje ecoando nos nossos ouvidos. Nisto todos conhecerão que vós sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, como eu vos tenho amado. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, fazei o bem aos que vos fazem o mal. E assim, os cristãos do mundo inteiro estão obrigados a seguir esta regra para serem justificadamente chamados de cristãos. Esta é a nossa crença, esta é a nossa fé. Então, o cristão, ao contrário do muçulmano, ao contrário do judeu religioso, que se seguir a lei de Moisés, ela diz não matarás, mas vendo o exemplo de Moisés, de Josué, de Davi,
Então você vai ver um morticínio geral e os falsos judeus, que os sefaraditas dizem que são uma praga para a humanidade, porque o que eles escrevem, o que eles seguem, é o que eles mesmos escrevem, ou seja, eles são a própria lei para eles mesmos e eles fazem o que querem. Então aqui eu tenho um livro de uma pessoa que aderiu ao Partido Mundial fundado pelos judeus Ashkenaz, que são, na verdade, os cázaros. Os bilionários, é a história da família Rockefeller. Bilionários, né? Hoje já devem ser trilionários. Então, David Rockefeller é o centro da história, mas como é que ele chegou a ter essa fortuna? Unindo-se aos falsos judeus, ou Ashkenaz, na verdade os cázaros, e aderindo à ideologia deles, porque eles aceitam adeptos, eles são proselitistas, eles aceitam adeptos. Então, mas também seria injusto condenar todos os judeus Ashkenaz, porque Jack Bernstein foi assassinado pela polícia secreta israelense porque ele, quando soube quais eram os métodos usados pelos judeus Ashkenaz para dominar aqueles que eram contrários a eles, ele os denunciou em um livro, História de um Judeu Americano na Israel Racista e Comunista. Então, está na internet, o livro já está traduzido e quem quiser pode acessar. Jack Bernstein, um judeu que na verdade tinha o coração de cristão e renegou o judaísmo Ashkenaz, porque os cázaros, na verdade, continuam sendo os assassinos do mesmo tempo dos seus ancestrais. E assim o mundo continua rodando, girando. Os Ashkenaz hoje são os donos do mundo, né? Eles reinam, eles fazem o que querem, eles brincam com as nações, porque o chefe dos Ashkenaz, que é um determinado barão que mora na Inglaterra, ele movimenta o dinheiro dos grandes ricos que são depositados nas casas bancárias deles, que somam 300 trilhões de dólares. Com esse dinheiro ele faz o que quer no mundo. Então, na verdade, o rei da Inglaterra é ele é dono da maioria dos bancos, que são puros laranjas. Por exemplo, o dono do Itaú não é a família que você vai olhar aí na internet e dizer que são os donos. Na verdade, é George Soros. A entidade mantenedora do Grupo Itaú é da Fundação George Soros. Então é ele quem é o dono do Itaú. E assim, todos os bancos. Eu ouvi a entrevista da fusão dos dois grandes ramos bancários, a família inglesa com a família americana, que se juntaram. A americana era o Chase Manhattan, e de David Rockefeller. Os ingleses, agora não me lembro qual era o banco, e a economista da Globo, que era Miriam Fitzgibbon, perto das 11 ou meia-noite, entrevistando aquele que era o CEO, o diretor-geral da fusão. Os dois bancos se fundiram e um dos diretores teve que ser rebaixado e o mais competente, talvez o mais perverso, foi nomeado diretor-geral. E era ele que estava dando a entrevista a Miriam Fitzgibbon na Rede Globo de televisão, e ele disse: o mundo não tomou consciência ainda que neste momento nós criamos um espectro financeiro que ninguém pode fugir dele. Olha, eu estou citando literalmente porque isso jamais sairá da minha mente. A palavra que ele usou foi espectro, um fantasma. Um espectro financeiro. Quando você pensar que está fora do poder desse espectro, você está dentro dele. Não há
nenhuma transação financeira que não seja dominada por esse espectro financeiro, disse ele, embora não se saiba, mas é o que aconteceu hoje. Então, na verdade, um único homem com os seus assessores, que são 70, governa o mundo, gerenciando as grandes fortunas que somam 300 trilhões de dólares. E tudo que acontece no mundo é ordem dele. É feito por ordem dele. E os governadores, prefeitos talvez não interessa para eles. Os presidentes da república, todos são governados por ele. E o Fed, que é o Federal Reserve, que na verdade não tem de federal coisa nenhuma, né? Quem é o dono do Federal Reserve é esse barão, que tem a sua fortuna pessoal é de $1 trilhão, é o único trilionário do mundo, e é ele quem governa o mundo. Ele faz o que quer porque ele gerencia simplesmente a bagatela de 300 trilhões de dólares. Quem pode fazer alguma coisa contra essa enormidade de dinheiro, além da genialidade diabólica deste assassino, né? Assassino econômico, porque ele mata as nações através do estrangulamento da economia. Ele não precisa mandar matar, na verdade ele estrangula a economia. E ele usa quaisquer métodos. De repente o coronavírus pode ser uma arma que ele está usando. Não sei, mas ele não se detém diante de nada para ter o poder supremo, né? Então, o que ele quer é o poder sobre a terra inteira. Ou seja, para se cumprir a promessa feita por Javé a Jacó, o lugar onde tu pisas, eu te darei a ti e aos teus descendentes. E isso se estenderá ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul, portanto, o planeta Terra. Ele pretende ser o beneficiário, o herdeiro dessa promessa, e vocês não terão muito trabalho de descobrir quem é, mas eu não vou mencionar o nome dele, né, que é, na verdade, o dono do mundo, ele e os seus asseclas. Então, há muitas outras crenças, como eu disse, nós perderíamos um tempo enorme se eu fosse alinhar, listar as crenças que existem no mundo, mas fundamentalmente, como Freud disse, né, o que existe é, no subconsciente, no inconsciente, existem dois impulsos, segundo Freud, Thanatos e Eros. Né? O impulso do prazer, que impele o homem a ser feliz, a ter prazer, a ter satisfação, e o impulso da morte, que impele o homem para matar ou morrer. Todos os dois, não faz diferença. Os suicidas e os assassinos serial killers, os assassinos em série, obedecem a esse impulso. Então, ele não faz diferença se eu mato a mim mesmo ou se eu mato aos outros. O que ele quer é a morte. Ele é o espírito da morte. Então, mas Freud não estava certo. Existe um terceiro elemento. Esse terceiro elemento foi descoberto por aquele que eu elegi como meu guru. Jesus é o meu mestre e Carl Gustav Jung é o meu guru. Mas isso fica para a nossa próxima conferência, para a nossa próxima exposição, porque já estamos a 39 minutos, praticamente 40, e eu não pretendo exceder 40 minutos nos meus vídeos. Então, é muito importante procurar crer naquilo que ajude a vida, aquilo que proteja a vida, não matar, proteger a vida e todos aqueles que querem ficar vivos, porque os seres vivos devem ser protegidos. Então, esta é a lei suprema. É esta lei que dá origem a todas as outras leis. Muito obrigado, não se esqueçam de dar o seu like ou dislike depois de ver esse vídeo. Espero que eu tenha esclarecido o assunto das grandes religiões. São essas que eu acabei de colocar, não são as grandes crenças, as grandes religiões, porque crenças, o número é ilimitado. E vocês se inscrevam no canal para me ajudar, né? Vocês não vão pagar nada, nem para dar o like, nem para se inscrever.
vão apenas saber quando eu colocar um novo vídeo, vocês vão ter o sinal de que há um novo vídeo à disposição de vocês. E até o próximo.